Estamos iniciando mais um programa Cidadania e Serviço Público, um programa da Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo, FESPESP, um programa que sempre discute há 15 anos tudo aquilo que interessa a você cidadão, a você servidor. E hoje, bem como no próximo programa, nós vamos discutir aí a questão do IANSP, o Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual. Tema que está sendo aí recorrente neste começo de 2014, inclusive na semana passada eu tive a oportunidade de ser entrevistado pelo nosso apresentador e nosso presidente José Gozzi, e nesse programa e no da próxima semana você vai acompanhar os melhores momentos de uma audiência pública que nós realizamos na Assembleia Legislativa na última terça-feira, dia 11 de fevereiro. Vamos a um pequeno intervalo e em seguida voltamos. Pedindo aquilo que nos é de direito. Estamos de volta com o programa Cidadania e Serviço Público e agora você acompanha o bloco com as principais discussões nesta primeira parte do programa Cidadania e Serviço Público, que hoje traz a audiência que a Comissão Consultiva Mista do IANSP, no conjunto com as demais entidades, realizou na semana passada. E eu já deixo o convite para você. Você vai ver o bloco agora e já convido você para a próxima semana acompanhar a segunda parte deste programa. Acompanhe. A nossa audiência hoje aqui é uma audiência conjunta da Comissão Consultiva Mista do IANSP, no conjunto das entidades. E eu vou fazer um breve relato para que todos tenham ciência do nosso trabalho até a presente data. No final do ano passado, dia 3 de dezembro, mais precisamente, nos foi encaminhada a proposta de minuta do projeto de lei intitulado ou apelidado de novo IANSP, cuja finalidade é atualizar a legislação a respeito do IANSP. Para quem não sabe, o IANSP ainda vive sob uma lei de 1970, portanto uma lei de 44 anos, que obviamente necessita de uma atualização. Muita coisa mudou em 44 anos, sem dúvida nenhuma. Uma outra questão, então, nós recebemos esse projeto de lei, essa minuta de projeto de lei. É importante destacar até para os colegas da casa, mídia, imprensa da casa, que está aqui, que esse projeto ainda não deu entrada na Assembleia Legislativa, por enquanto ele está sob a alcunha de minuta, e nós estamos nos antecipando à discussão, porque a nossa finalidade, o nosso trabalho é este mesmo, né? Então esse projeto foi apresentado para a Comissão Consultiva Mista e para as demais entidades no dia 3 de dezembro. Na mesma semana, a CCM se reuniu com as entidades da casa, aí com o pessoal da FIANSP, a MIANSP e das demais entidades. Solicitamos a ampliação do prazo para a discussão deste projeto, tá certo? Esse prazo foi concedido e a partir de janeiro nós iniciamos então uma série de reuniões com a finalidade de discutir a minuta apresentada. Na primeira reunião, e que isso fique bem claro porque sempre existe a dúvida, na primeira reunião do dia 20 de janeiro passado, realizado no Anfiteatro A do Hospital do Servidor Público, houve duas importantes deliberações. Primeiro, que os representantes do funcionalismo lá representados, né, o funcionalismo representado como um todo, não concordam com a minuta apresentada pela administração. Este é o primeiro ponto. E foi, como segundo ponto, definida a criação de uma comissão para redigir uma nova proposta para ser apresentada aí à administração e para os demais entes envolvidos. Secretaria de Gestão, Secretaria de Planejamento e por aí vai. Na semana seguinte, no dia 27 de janeiro, nós tivemos uma nova reunião na sede da AMIANSP, a Associação dos Médicos do IANSP,
que teve a finalidade de definir membros desta comissão para a redação desta nova proposta. E esta comissão teve sua primeira reunião na semana passada, no dia 5 de fevereiro, na sede da Associação dos Servidores do Tribunal de Justiça, a minha associação de origem, tá certo? Para dar início às discussões de uma nova proposta. O primeiro ponto que nós discutimos nesta reunião do dia 5 foi se nós nos debruçaríamos para atualizar o PL 7499, que, como é do conhecimento da imensa maioria dos presentes aqui, é um projeto que já traz no seu bojo muitas das discussões que a Comissão Consultiva Mista do IANSP e as demais entidades travam a respeito do Instituto há pelo menos 20 anos, não é isso, Pio? Ou mais até. Ou se nós nos debruçaríamos para redigir uma nova proposta. Foi de comum acordo a decisão de redigir uma nova proposta, obviamente não desconsiderando elementos que possam vir a ser agregados do PL 74 ou de outros elementos que nós encontrarmos aí nesta caminhada para a redação deste projeto. Então nós estamos hoje, ontem eu encaminhei para todas as pessoas desta comissão uma ata desta nossa primeira reunião e com todo o material que nós recebemos, porque inclusive quem quiser contribuir com outros materiais, enfim, com dicas, com sugestões, nós estamos abertos a receber tudo isso. Atualmente nós temos um estudo que foi feito pela Federação Sindical, um outro estudo feito pela Federação Associativa, um estudo feito pela Comissão Consultiva Mista, um estudo feito pela Associação dos Servidores da Justiça da Baixada Santista, a Sojubes, que também nos encaminhou material encaminhado pela Miansp também, que nós recebemos, material encaminhado também pelo Sind Saúde, que nós recebemos, que ontem inclusive a Regina nos repassou, eu não tinha em mãos, e já repassou e eu vou repassar depois para os colegas. Então, para que os colegas tenham absoluta certeza de que nós estamos trabalhando na constituição de um novo projeto, tá certo? E por que nós estamos aqui hoje? Nós estamos aqui hoje com a finalidade de, primeiro, deixar pautado o tema na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Quem acompanha o nosso trabalho já desde 2007, nós temos vindo muito para a Assembleia Legislativa, tivemos aqui o ano passado, quando houve o projeto das parcerias público-privadas e outros projetos, né? Tivemos aí, inclusive o nosso encontro estadual o ano passado também foi realizado aqui, inclusive neste auditório, com a finalidade de sempre estar pautando a Assembleia Legislativa com as demandas do funcionalismo. Então a nossa finalidade aqui hoje na Assembleia Legislativa é marcar uma clara posição de que nós, servidores públicos do Estado de São Paulo, entendemos que há necessidade de alterar a legislação do IANSP, porque trata-se de uma legislação defasada, sem dúvida nenhuma. Entretanto, nossa função é construir um projeto que atenda às demandas do funcionalismo. E nós observamos aí rapidamente pelo menos 3 pontos problemáticos na minuta que foi apresentada pelo governo. Primeiro, sobre a contribuição paritária, que é a principal bandeira de luta do IANSP e da qual nós não podemos nos desgarrar nem por um instante sequer. O projeto cita lá que o governo irá contribuir, etc e tal, mas irá contribuir com o quê, né? Não define se ele irá contribuir com X%, com 2%, com banana, com abobrinha. Quer dizer, fala da necessidade da contribuição, mas não nem um percentual mesmo que para ser discutido não foi colocado no projeto. Uma outra questão importante, o Conselho Deliberativo, o Conselho de Administração lá colocado, em parte contempla, se bem que nós temos uma outra proposta similar àquilo que já foi aprovado na São Paulo Previdência dos Conselhos Deliberativo e Fiscal. Só que o Conselho Fiscal, nessa proposta do IANSP, apresenta todos os indicados pelo governo do Estado. E foi o que eu falei para os colegas da imprensa aqui da casa, que é complicado, no mínimo é complicado, para não dizer outra coisa, como é que nós vamos acreditar num conselho fiscal que vai fiscalizar quem os nomeia? Não existe senso nisso. Há questões, e aí eu vou deixar o cargo de quem tem know-how para isso
a respeito do plano de cargos e carreiras dos servidores da casa. Há questões que a gente precisa tomar muito cuidado com as brechas na legislação para evitar possíveis problemas com organizações sociais, com terceirização, com cessão de terreno, cessão de patrimônio, etc. e tal. Então são coisas que no frigir dos ovos tem a necessidade de se desenhar um novo projeto. Um projeto atualizado que case realmente com as demandas do funcionalismo. Então a nossa função aqui é uma função hoje política, de deixar claro para a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo que os servidores querem um projeto que atualize a legislação, mas um projeto que seja condizente com as demandas do funcionalismo, com as causas do funcionalismo. E deixar claro isso também para a base do governo, porque isso aqui que nós estamos fazendo estará registrado nos anais da Assembleia Legislativa, e dizer que qualquer tentativa de apressar ou de aprovar um projeto de afogadilho que não seja de acordo com as nossas demandas, nós vamos efetivamente trabalhar contra isso. Então, deixar isso claro para todos os colegas, para que não haja dúvidas a respeito dos que estão trabalhando efetivamente em defesa do IESP. Esse projeto, com essa minuta enviada aqui, eu observo, Silvio, a necessidade de que vocês discutam e surgiram emendas, alterações, para que a gente possa travar uma batalha aqui. Vocês sabem que isso não é uma coisa simples, mas com o apoio de vocês, a correlação de força, nós vamos tentando fazer alterações para melhorar, ou para mudar. Ou, se tiver uma outra proposta, mas que vocês façam as propostas, porque nós vamos ter que discutir em colégio de líderes, comissões, para fazer as alterações e a batalha para ser aprovada, as emendas ou lá o que seja. Então, há necessidade de que vocês promovam essas alterações e que, junto conosco, depois, a gente trave a batalha para promover as alterações necessárias que o governo mandou, nesse projeto que o governo mandou, que não atenda, que não esteja atendendo aquilo que os servidores esperam. Vocês sabem que essa vontade de privatizar o que é público não é coisa de agora, né? Isso já vem de longe, vocês sabem perfeitamente o que representa isso. Nós recebemos recentemente lá da cidade de Bauru uma comissão de um presídio agrícola lá que está para ser privatizado. O que deu certo, né, uma experiência que está dando certo, essa possibilidade de privatização. E 200 e tantos funcionários não sabem para onde vão, o que vai acontecer. Aconteceu coisa similar em São José do Rio Preto, então há essa preocupação com relação a isso. E aqui, vocês sabem quanto vale o metro quadrado ali na região onde fica o Hospital do Servidor Público. Então, o mercado imobiliário cobiça essa área, já não é de agora, há muito tempo. Então, fica aí a nossa sugestão, Silvio. Eu estou tendo reunião de bancada, nós temos vários temas para serem apreciados, e eu gostaria de voltar lá à reunião, me colocar à disposição dos servidores, com relação a esse projeto, a essa batalha que nós teremos que travar junto aos representantes do governo, líder do governo e etc., para que a gente possa fazer as alterações que vocês farão sugestão. A Federação dos Sindicatos Servidores Públicos, a partir de 3 de dezembro, quando o Silvio encaminhou minuta para os sindicatos, nós vimos nos reunindo e para analisar essa minuta e verificar
o que ela traz de avanço e o que ela traz de malefício e não atendimento às demandas. Aí nos juntamos à luta da CCM e ANSP, estamos participando da comissão e eu gostaria de ratificar tudo que o Silvio já falou, que foram pontos por nós levantados, mas a questão levantada pelo Moreno em relação à categoria O, e gostaria de acrescentar que é imprescindível que todos estudemos o projeto de minuta, todos estudemos a minuta, estudemos as leis que regulamentam o IANSP, desde o decreto 257 e as leis posteriores, porque o governo fez algumas pérolas de legislação. Por exemplo, ele não revogou o 257, mas revogou quase inteiro. E aí deixou alguns artigos que aparentemente conflitam com a minuta ou complementam a minuta. Outra das pérolas, em relação à nossa contribuição. Ele não fixou a contribuição do governo, como disse o Silvio, mas fixou apenas as dos servidores que estão em atividade. Fixou em 3% e esqueceu de leis posteriores ao decreto 257 de 70, que já tinham abaixado para 2%. E pior ainda, a contribuição do inativo e do pensionista, do aposentado e do pensionista, será, na minuta que o governo encaminhou para nós, será decidida pelo diretor-presidente anualmente e aprovada pelo Conselho Deliberativo. Não consta da lei, coisa que a gente é frontalmente contra. Então, é imprescindível que todos leiamos, que todos comparemos com as leis e encaminhemos para a comissão que está encarregada de analisar e redigir uma minuta de projeto as sugestões, porque quantos mais olhos lerem, mais a gente conseguirá aperfeiçoar o projeto de lei e atender às nossas demandas. Nós também da federação analisamos, estudamos essa minuta e, como os companheiros que me precederam colocaram claramente, que ela é cheia de erros, cheia de falhas, e os pontos principais, como foi levantado aqui, só para que a gente não esqueça nunca, que é a contrapartida do governo, porque sem dinheiro não há condições. Quem frequenta o hospital do servidor sabe como o estado que ele se encontra, e é necessário, urgente, premente, que ele coloque a contrapartida de 2%, fora a questão da centralização do poder ao presidente, e vários pontos que não é conveniente aqui a gente colocar aqui, porque nós já lemos e relemos, eu tenho certeza que a grande maioria, ou quase todos aqui, devem ter lido também. Então eu acho que agora o momento nosso é momento de união e de negociação. Nós temos que negociar com quem de direito, demonstrarmos nosso discórdia, negociar no sentido seguinte, que faça a ser aprovado aquilo que é do interesse dos servidores do Estado de São Paulo, aquilo que vem no encontro da nossa luta e que os servidores contribuem com 2% desde que existe esse hospital, desde que existe o instituto, e o governo nunca contribuiu com nada, né? 100 milhões aqui, 5 milhões lá, isso não resolve o nosso problema. Então a federação está junto com todos os outros setores, federação sindical, federação associativa, todos os outros setores, os servidores do Estado de São Paulo, e nós vamos para a luta. Vamos partir, esse ano é um ano difícil, nós temos certeza que logo, logo a casa aqui vai estar esvaziada, mas não vamos perder o centro, que é fazer com que os nossos interesses sejam aprovados aqui nessa casa. Então, nós da Federação Associativa estamos juntos para ir para a luta, que vai ser difícil. Depois de alguns anos, discutindo com a superintendência, com a administração do IANSP, esse projeto do novo IANSP, durante isso
a gente levou uns 2, 3, 4 anos discutindo isso. Finalmente, no final do ano passado, foi apresentada a minuta do novo IANSP. E assim, 3 anos, 4 anos discutindo, a gente esperava algo bem positivo, e o que veio foi uma tremenda decepção. Por quê? Porque nenhuma bandeira histórica da CCM foi contemplada em plenitude, né? Não tem a definição da contrapartida dos 2%. Então não dá para aceitar dessa forma. Nós sempre colocamos que o Conselho tinha que ser deliberativo, administrativo e fiscal. Bom, o Conselho Fiscal são 3 membros escolhidos pelo governador. Então isso é o fim da picada. E o governo não define com quanto entra, né? Portanto, vai continuar provavelmente com o nosso dinheiro, mantendo o Instituto, e a fiscalização desse dinheiro, quem faz não somos nós. São pessoas indicadas por esse governo. Então não serve para a gente, né? Não serve. Ele não atende às nossas necessidades. Além disso, colocaram junto, né, numa tentativa, para mim, de uma maneira muito clara, numa tentativa de confundir o conjunto da categoria, um plano de cargo e carreiras, né, que deve ser feito, isso tem que ser discutido com as entidades da casa, né, não colocar junto de um projeto que muda a estrutura do IANSP. Então é um equívoco, e eu entendo com uma tremenda casca de banana que ele joga para a gente, porque a gente vai ficar, nós, pessoal da educação, prisional, judiciário, discutir o plano de carreira do pessoal da casa. Isso é uma coisa que no meu modo de entender, não tem cabimento, né? Não tem cabimento. Quem conhece os problemas de cargo e carreira são as entidades da casa, né? Enfim, e um outro ponto que também ficou em aberto, que precisa estar explícito melhor, tem que estar explícito, é como os professores contratados terão acesso ao IANSP. Esse é um ponto fundamental, isso tem que estar explícito, não pode estar subentendido. Essa que foi a discussão que nós fizemos no grupo da comissão para projetar um substitutivo, uma alternativa a esse projeto tão ruim, que os professores contratados, isso deve estar explícito na lei, que eles têm direito ao IANSP. Não pode estar subentendido, né? Esse é outro ponto também que a gente entende como muito importante. Enfim, meu tempo está acabando. Eu quero deixar bem claro que esse projeto nós precisamos discutir a exaustão antes de chegar nessa casa. Isso é muito importante. Antes de chegar nessa casa, nós precisamos discuti-lo à exaustão e impedir que o governo faça do novo IANSP algo pior do que uma lei da ditadura militar. Muito obrigado. E agora as principais notícias que interessam a você, servidor público. O Instituto Mozap, Movimento dos Servidores Aposentados e Pensionistas, realiza na próxima quinta-feira, dia 20 de fevereiro, uma reunião extraordinária para discutir os rumos da proposta de emenda constitucional 555, que, se aprovada, isenta os aposentados do funcionalismo a contribuir com a Previdência. No mesmo evento, serão homenageados 2 fundadores do Mozap. São eles Domingos Travesso e Ideobrando Zoldan, que hoje é prefeito da cidade de Casa Branca, no interior de São Paulo. O encontro será na sede do auditório da Unafisco, Associação Nacional, na Avenida Prestes Maia 748, no centro da capital, a partir das 9h30 da manhã. E as entidades do Judiciário protocolaram na semana passada uma pré-pauta junto à presidência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo após a reunião realizada com o desembargador José Renato Nalini, presidente do TJ. Ao todo, são 7 itens que devem nortear a discussão. São eles: 1. Cumprimento total da Lei 1217 de 2013, Plano de Cargos e Carreira, que atende o pagamento dos agentes e do adicional de qualificação.
2. Pagamento das perdas acumuladas contabilizadas em aproximadamente 15%. 3. Retroação da reposição de 4,77% a partir de 1º de março de 2010. 4. Continuidade no pagamento de férias e licença-prêmio indenizadas. 5. Aumento do auxílio saúde de R$ 100 para R$ 250. 6. Pressão para a aprovação dos PLC 56 e número 6, que estão tramitando na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. E por último, pagamento do adicional de insalubridade. Lembrando que os servidores do Judiciário já têm uma audiência pública, aliás, já tem uma Assembleia Geral marcada para o próximo dia 21 de março na Praça João Mendes, no centro da capital, a partir das 13 horas, 1 da tarde. Cidadania e serviço público há 15 anos, sempre em luta daquilo que interessa a você, cidadão, a você, servidor. Para entrar em contato conosco, você liga no 11 3104 3836, manda suas mensagens para o nosso e-mail fespesp@fespesp.org e visita o nosso site na internet no www.fespesp.org. Também acompanhe o programa Cidadania e Serviço Público pela internet, ao vivo e online no site da TV Aberta e depois arquivado no nosso site com o ícone FESPESP na TV. E você pode, claro, acessar o programa Cidadania e Serviço Público de qualquer lugar do mundo. Chegamos ao fim de mais um programa Cidadania e Serviço Público e hoje você pôde acompanhar a primeira parte da audiência pública que aconteceu na semana passada, na última terça-feira, dia 11, quando as entidades de diversas categorias do funcionalismo foram discutir o novo projeto de lei para o IANSP, um assunto que interessa, que afeta diretamente você, servidor público do Estado de São Paulo, seus dependentes e seus agregados. E eu já deixo o convite para a próxima semana. Acompanhe a segunda fase desta audiência, sempre com informações pertinentes, opiniões, discussões e comentários para fomentar também a discussão em você. Uma boa semana a todos e até o próximo programa.